Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 16ª rodada do Brasileirão 2025. Lembrando sempre que o Brasileirão 2025 tá todo furado, né? Tá parecendo um queijo suíço. Por quê? Porque tem times com 16 jogos, outros com 15, outros com 14. Ou seja, se você pegar a classificação do jeito que está e colocar a classificação por pontos perdidos, essa classificação vai mudar. Mas, porra, não vamos fazer essa classificação por pontos perdidos, que vai dar um trabalho do cacete. Mas seria legal fazer. Seria legal saber quem é realmente o primeiro lugar por pontos perdidos, o segundo. Seria legal. Mas não vamos fazer isso agora. Vamos pela classificação que está do momento. E nessa 16ª rodada, mais uma rodada, onde não tivemos 10 jogos, tivemos 7 jogos. 3 jogos não tivemos, porque tivemos aí os playoffs da Sul-Americana, aonde, nesses playoffs, dos 4 brasileiros que estão disputando, 3 já foram para o saco. Né? Bahia foi eliminado, Vasco foi eliminado e Grêmio foi eliminado. Falta agora o Atlético Mineiro, que joga hoje, nesta quinta-feira, dia 24, em casa contra o Bucaramanga. O Atlético Mineiro venceu a primeira. Então, desse playoff, tá? Talvez só passe o Atlético Mineiro. E aí, passando o Atlético Mineiro, nas oitavas de final da Sul-Americana, temos o Fluminense. Bom, Cara, se o Atlético Mineiro não passar, só teremos o Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana. Irmão, deprimente, parceiro. Será que os brasileiros estão pensando o seguinte: ou é Libertadores ou é nada? Se eu não tiver na Libertadores, a Sul-Americana não serve para mim? Será que estão pensando isso? Será que os brasileiros estão diminuindo a Sul-Americana, não estão dando atenção à Sul-Americana? Só querem se for a Libertadores? Porque se o Atlético Mineiro passar, já vai ser pouco. Teremos apenas 2 brasileiros nas oitavas de final da Sul-Americana. Olha, cara, chamar atenção. Sul-Americana, que há muito pouco tempo teve aí o Fortaleza chegando à final, o Atlético Paranaense sendo campeão. Cara, surpresa. Mas, então, tivemos 7 jogos no Brasileirão. E vamos fazer, o resumo dos jogos com resultados de classificação e já falar rapidamente da próxima rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver no live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, esse frango todo lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Só lembrando, não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. É simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá, clica, que você vai estar ajudando. Então, curta, compartilhe e hype os vídeos do seu amigo Magalhães. Então vamos lá, galera. Não tivemos Vasco e Bahia, não tivemos Atlético Mineiro e Fortaleza e não tivemos Grêmio e Botafogo. Então, nesta rodada, quem descansou? Botafogo e Fortaleza. Porque Vasco, Bahia jogaram para a Sul-Americana. Grêmio jogou para a Sul-Americana. O Atlético Mineiro está jogando para a Sul-Americana. Então, descansou na semana Botafogo e Fortaleza. Aí vamos lá para os resultados. Fluminense 1, Palmeiras 2. Placar justo. Placar justo. Tá? Placar justo, eu vi o jogo. Tem um vídeo aqui no canal. Fluminense, depois do Mundial, 3 derrotas no Maracanã. Aí você fica se perguntando, cara, futebol é uma coisa louca.
Futebol é uma porra louca. O Fluminense foi semifinalista do Mundial de Clubes. Aí volta pro Brasil, toma 3 porradas em casa. E dentre essas porradas, tomou 2 porradas para times que foram no Mundial, Palmeiras e Flamengo. E perdeu pro atual líder do campeonato, que é o Cruzeiro. Ou seja, se imaginou um cenário diferente, o Fluminense voltando, mas, irmão, mudou da água pro vinho. Né? E o Palmeiras, irmão, o Palmeiras você não pode desdenhar nunca. Ah, o Palmeiras está mal. Não desdenha. Tá? Então, cara, a vitória do Palmeiras em cima do Fluminense, na minha opinião, foi uma vitória justa. E como eu falei, o Ares, se não era 50% do time, era um pouquinho mais. A falta do Ares é uma coisa monstruosa. Uma monstruosa. O Palmeiras perdeu o Rios, tá fazendo falta, perdeu o Estevão, mas, irmão, a ausência do Ares Fluminense é desastrosa. Então, resultado, na minha opinião, justo. Fluminense 1, Palmeiras 2. Ceará 0, Mirassol 2. Cara, também tem um vídeo aqui, o pós-jogo. O Ceará vem num momento complicado de 2 ou 3 derrotas em sequência, caindo muito na tabela. E o Mirassol, irmão, fazendo um campeonato espetacular. Aí eu tô vendo muita gente desmerecer o Mirassol. O problema aqui tem torcedores desmerecendo o Mirassol, o seu time está atrás do Mirassol. Quem o Mirassol está pensando que é? Bom, o Mirassol está pensando que ele é o Mirassol. O Mirassol está pensando em chegar nos 45 pontos. Quanto mais rápido o Mirassol chegar nos 45 pontos, melhor para ele. O Mirassol não está pensando que é o Palmeiras. O Mirassol não está pensando que é o Flamengo. O Mirassol não está pensando que é o Cruzeiro. O Mirassol está pensando que é o Mirassol. Agora o teu time está atrás do Mirassol e tu está desdenhando o Mirassol. Porra, tá de sacanagem, né, irmão? Porra, tá de sacanagem. Ah, o Mirassol vai manter sempre assim? Óbvio que não. O Mirassol vai ter uma queda. Óbvio que vai ter. Mas é justamente isso que eles querem fazer. O que o Mirassol quer? Fase boa, vamos fazer o máximo de pontos que a gente puder na fase boa, que daqui a pouco vai bater a fase ruim. E aí na fase ruim, a gente vai precisar de poucos pontos para atingir os 45. É esse o pensamento do Mirassol. O Mirassol sabe que não vai continuar nessa fase boa até o final do campeonato, porque se continuar é campeão, pô. Porra. Alô, torcedor, que o seu time está atrás do Mirassol, vamos pensar antes de falar, né? Porra, pelo amor de Deus. Então, cara, o Mirassol venceu, mas ele foi, como é que eu vou falar? Parceiro. Deu 2, 3 chutes e meteu 2 gols, porra. O Ceará, que controlou ali o jogo, o Ceará deu pressão, deu, mas quem fez os gols foi o Mirassol. Tem um vídeo aí no canal, também não achei o resultado fora do comum, não, pelo momento que o Mirassol vive. Corinthians 0, Cruzeiro 0. Cruzeiro teve mais chance. Eu até fiz aqui um shortzinho perguntando, né? Se foi tropeço. Tropeço de quem? Foi tropeço do Corinthians? Foi tropeço do Cruzeiro? Pelas posições na tabela, seria tropeço do Cruzeiro. Porque ele deixou o Flamengo encostar e o Flamengo tem um jogo a menos. Então seria tropeço do Cruzeiro, que está vivendo um momento melhor. Mas também você pode entender que foi um tropeço do Corinthians, que está jogando em casa. Mas se você pegar momento e time, porra, tudo a favor do Cruzeiro. Né? Então eu acho que a galera, se falar, foi tropeço, a galera vai acabar falando que foi tropeço do Cruzeiro. Porque o Flamengo encostou. Tá? Jogar contra o Corinthians na fase boa, fase ruim, mano de campo do Corinthians é sempre complicado. Tá? Apesar da fase do Corinthians, no geral, ser muito complicada, eu vi alguns momentos do jogo. O Cruzeiro é um pouco mais ativo, com mais oportunidades, mas o Corinthians teve oportunidades também. Tá? Não teve uma discrepância tão grande assim, não. Eu, particularmente, apesar do Cruzeiro viver um momento melhor, porque futebol é momento para qualquer time,
Não achei nada anormal o empate. Vergonhoso o Corinthians empatar com o Cruzeiro, vergonhoso o Cruzeiro jogando bem, líder do campeonato, empatar com o Corinthians todo tumultuado. Não acho vergonha nenhuma. Achei um resultado dentro de uma normalidade, tamanha as camisas. Então, 0-0, para mim, normal. Vitória 2, Sport 2. Cara, acho que foi o jogo mais louco, foi esse jogo Vitória Sport. Esse jogo, acho que com certeza foi o jogo mais maluco da rodada. Mais maluco da rodada, com um empate ruim para os dois. Né? Porque os dois estão na parte de baixo da tabela. Mas eu acho que o empate foi pior para o Vitória, porque o Vitória fez 1-0, tomou empate no final do segundo tempo, tomou o empate no final do segundo tempo, nos acréscimos fez 2-1, e nos acréscimos dos acréscimos o Vitória tomou um empate. Então o empate foi ruim para os dois, porque o Sport continuou na última colocação, com apenas 4 pontos, o Vitória está fora da zona de abaixamento, mas está ali perto, mas, na minha opinião, o empate foi pior para o Vitória devido às circunstâncias, mas no jogo em si, cara, foi um jogo bem parelho, bem corrido, bem louco, bem louco. Taticamente você não pode analisar porque os dois times estavam loucos, atacando de qualquer maneira, dando espaço pra cacete. Taticamente não pode analisar que foi um horror. Agora, vontade e disposição foi sempre assim. Foi sempre. Então, empate de 2-2 é normal. Santos 1, Internacional 2. Teve um gol no final lá do Neymar, que não foi gol, realmente a bola não entrou, senão seria empate nos acréscimos. O Internacional fez um jogo que ele não quis se expor muito, igual o Flamengo fez, acabou tomando alguns contra-ataques, fez um jogo mais, como é que eu vou falar, mas não é cauteloso, mas com um pouco menos de risco. Ficou um jogo ali de vez em quando aberto, o Santos tentou, criou oportunidades, o Internacional também poderia ter até feito um terceiro gol, mas cara, um jogo legal onde deu o Internacional, cara. E aí é o que eu falei, o Santos não tem treinador, né? O Santos não tem treinador. A vitória do Santos em cima do Flamengo foi um ponto fora da curva. Eu falei isso aqui, nego ficou puto comigo, achando que eu tava de chororô. Porra, não foi, cara. A vitória do Santos em cima do Flamengo foi um ponto fora da curva. Depois daquilo, o Santos ganhou de quem? Então, para mim, o resultado de vitória internacional normal. Bragantino 1, Flamengo 2. Cara, depois de 29 anos, o Flamengo vence o Bragantino fora de casa, de virada. O primeiro gol do Bragantino, o gol do Bragantino, com 8 segundos do segundo tempo, foi um golaço, foi uma jogada ensaiada espetacular. O Léo Pereira assumiu que deu mole, que não prestou atenção. Porra, jogadaça. Saiu a bola, toca aqui, toca ali, a defesa do Flamengo subiu, o cara, puf, entre o zagueiro e o lateral, esplêndido a jogada. Só que depois o Bragantino não jogou, né? E aí o Flamengo começou a martelar. E aí o Felipe Luiz botou alguns jogadores ali, os jogadores entraram bem, como o Vinha, o Ian. E aí, cara, a coisa funcionou. E o Flamengo conseguiu virar com o gol do Wesley, né? Que está se despedindo, está indo para Roma, né? Pelo que tu indica, está indo para Roma. E o Flamengo fazendo um sacolão na Europa, né? Já trouxe o Saúl, né? Que já foi noticiado, vai ser apresentado ainda, mas já saiu na Flamengo TV. Tá trazendo o Royal, tá trazendo o Lino, o Carrascal, ou seja, já falaram mais 2 nomes aí, ou seja, tá fazendo um mochilaço pela Europa. Se os outros times não abrir o olho, vai ficar complicado se tudo isso que está se falando acontecer.
vai ficar complicado. Então, grande vitória do Flamengo por 2-1 em cima do Bragantino, e justo, porque o Flamengo tomou o gol no segundo tempo, mas depois do gol só deu o Flamengo. E na quinta-feira, hoje, dia 24, tivemos o último jogo, Juventude 0, São Paulo 1. São Paulo venceu com mais um gol do Luciano. E aí você pega aí os números, né? O Juventude não deu um chute em direção ao gol, né? Posse de bola foi de São Paulo chutou o dobro. Então, cara, justo, e era bem previsível a vitória do São Paulo em cima do Juventude, devido aí os times, a classificação, era bem previsível, mesmo sendo fora de casa, a vitória do São Paulo. Agora tem uma coisa interessante nessa rodada. Nenhum mandante venceu. Tivemos 5 vitórias e 2 empates. Nas vitórias, 2 empates? Nas vitórias, o visitante que venceu. O mando de campo na 16ª rodada não serviu para nada. O Fluminense perdeu para o Palmeiras em casa. O Ceará perdeu para o Mirassol em casa. O Santos perdeu para o Internacional em casa. O Bragantino perdeu para o Flamengo em casa. E o Juventude perdeu para o São Paulo em casa. Foi uma rodada onde quase todos os mandantes perderam. Só não perderam nos empates. Então a gente pode até mudar. Foi uma rodada onde nenhum mandante venceu. Olha, surpreendente essa rodada. Eu vou te falar mais. Se tivesse os 10 jogos, talvez não mudaria muito. Porque Vasco da Gama e Bahia, o Bahia hoje é mais time do que o Vasco. Grêmio e Botafogo, o Botafogo é mais time que o Grêmio. Só no jogo Atlético Mineiro e Fortaleza que talvez o mandante fosse o favorito, no Atlético Mineiro e Fortaleza. Porque no Vasco e Bahia, o Vasco não seria o favorito contra o Bahia e o Grêmio não seria o favorito contra o Botafogo. Olha, espetacular. Os visitantes nessa rodada. Cara, para mim o destaque do jogo, o jogo mais animado foi Vitória e Sport. Decepção, cara, sim, não vejo decepção não. Agora, o Fluminense perder 3 partidas no Maracanã é complicado. E aí vamos para a classificação. Lembrando, tem time com 16 jogos, time com 15 e time com 14. Tá? Não tem time nenhum com 13, mas tem uma porrada de time com 14. Então vou repetir. Se a gente fosse fazer uma classificação por pontos perdidos, com certeza a classificação seria diferente da que é atualmente. Tá? Mas não vamos fazer assim. Vamos fazer do jeito que está. Tá? Então, o Cruzeiro é o líder do campeonato com 34 pontos em 16 jogos. O Flamengo é o segundo colocado com 33 pontos em 15 jogos. O Palmeiras é o terceiro colocado com 29 pontos em 14 jogos. E aí, se eu pegar esses 3, vocês vão entender o que eu estou falando. O Cruzeiro, que é o líder, tem 34 pontos em 16. O Flamengo, se ganhar o jogo atrasado, vai a 36, passa o Cruzeiro. O Palmeiras, se ganhar os 2 jogos atrasados, vai a 35, também passa o Cruzeiro. Ou seja, se a gente fosse por pontos perdidos, o Flamengo seria o primeiro, o Palmeiras seria o segundo, o Cruzeiro seria o terceiro. Então, só para a gente dar uma situada, mas vamos lá do jeito que está a coisa. Então o primeiro colocado é o Cruzeiro, o segundo é o Flamengo, o terceiro é o Palmeiras, o quarto colocado é o Bragantino com 27 pontos em 16 jogos. O Botafogo é o quinto
com 25 pontos em 14 jogos. O sexto é o Bahia, com 25 pontos, também em 14 jogos. Então, G6, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Bragantino, Botafogo e Bahia. Na sétima colocação, o Mirassol com 24 pontos em 14 jogos. O Fluminense é o oitavo com 20 pontos em 14 jogos. O nono é o Atlético Mineiro com 20 pontos em 14 jogos. O décimo, o Internacional, 20 pontos em 15 jogos. O 11º é o Corinthians com 20 pontos em 16 jogos. O São Paulo é o 12º com 19 pontos em 16 jogos. O Ceará é o 13º com 18 pontos em 15 jogos. O Grêmio é o 14º com 17 pontos em 14 jogos. O 15º é o Vitória, com 16 pontos em 16 jogos. O Vasco da Gama é o 16º e primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 14 pontos em 14 jogos. E na zona do rebaixamento, nós temos o Santos, na 17ª colocação, com 14 pontos em 15 jogos. O Juventude é o 18º com 11 pontos em 14 jogos. O Fortaleza é o 19º com 11 pontos em 14 jogos. E o último colocado é o Sport, com 4 pontos em 14 jogos. A minoria tem 16 jogos. Vamos ver quantos times tem 16 jogos. 1, 2, 3, 4. Dos 20 times, apenas 20% tem 16 jogos. Ou seja, 5 times dos 20 tem 16 jogos. Ou seja, a classificação é furada, né? Furada. Porém, como se não joga, a gente vai na classificação que está aqui, mesmo com essa distorção de números de jogos. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro será no final de semana. Rodada número 17, com jogos sábado e domingo. Com 5 jogos no sábado e 5 jogos no domingo. Teremos Fortaleza e Bragantino, Mirassol e Vitória, Sport e Santos, Botafogo e Corinthians, Palmeiras e Grêmio, Cruzeiro e Ceará, São Paulo e Fluminense, Bahia e Juventude, Internacional e Vasco, e Flamengo e Atlético Mineiro, fechando a rodada. A rodada abre com Fortaleza e Bragantino e fecha com Flamengo e Atlético Mineiro. Então tá aí a minha análise, o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.